Dois principais motivos para as pessoas simplesmente abandonarem a Jesus Cristo. Quando eu digo abandonar, eu me refiro àquela pessoa que começou ali seguindo o que estava na Bíblia, se inspirando ali dia após dia na Bíblia, procurando viver conforme as orientações da Bíblia. Ela começou a congregar em uma igreja onde ela se identificou e ela começou ali a fazer todo o processo da sua conversão. Ela de repente até se batizou também nas águas. Ela começou a seguir muito bem a Jesus Cristo. Só que com o tempo ela simplesmente abandonou. Se você congrega em alguma igreja já há algum tempo, ou de repente isso já até aconteceu com você, você vai concordar comigo que muitas são as pessoas que chegam até as igrejas e cruzam as portas das muitas igrejas que existem hoje espalhadas pelo mundo e principalmente aqui no Brasil, mas a maioria esmagadora simplesmente não fica. Não dura nem muito tempo. E essa que é a realidade. Aí você pensa, poxa, aquela pessoa começou tão bem, ela estava ali vivendo tão fortemente a fé, ela estava ali tão inteirada, ela estava se lançando ali tão profundamente nos ensinamentos de Cristo. Já era possível, já era notável, palpável a mudança nela. Você olhava para essa pessoa e você já via nitidamente que ela estava completamente diferente, ou que no mínimo ela estava passando por uma transformação, que é o que normalmente acontece com aquelas pessoas que decidem sim seguir a Jesus Cristo. E ainda assim você olha para essa pessoa que está vindo muito bem e ela desaparece. Nesse vídeo eu vou te falar os dois principais motivos que levam as pessoas a abandonarem a Jesus Cristo. O primeiro motivo é o seguinte, e é muito comum, é o fato de as pessoas acharem, ou por algum motivo serem levadas a pensar assim, de que quando elas começassem a seguir Jesus, começassem a congregar em alguma igreja, começassem a seguir ali a Cristo, que a vida delas se tornaria mais fácil. E tá aí um grande erro, um grande engano, porque a nossa vida não fica mais fácil. E eu vou te explicar, que é um exemplo prático disso. O que é mais fácil? Ganhar dinheiro de forma ilícita, enganando, trapaceando, lesando as pessoas, ou ganhar dinheiro de forma lícita, honesta? O que é mais fácil? Obviamente que é a forma ilícita. Ganhar dinheiro de forma errada é muito mais fácil. Já tem aí uma primeira grande dificuldade. Se essa pessoa ganhava dinheiro de forma ilícita, ela começa a seguir Jesus, logo ela é convencida pelo próprio Deus de que ela precisa mudar aquela forma de ganhar o seu sustento. E com isso são milhares de coisas que acontecem da mesma forma. Por exemplo, é mais fácil se entregar hoje a vários relacionamentos ou é mais fácil se manter fiel a uma única pessoa, ou até mesmo se manter sozinho, enquanto não se encontra uma pessoa que você, segundo a sua fé, julgue ser a correta para você. É muito mais fácil se entregar aos vários relacionamentos. Nós olhamos hoje como as pessoas vivem hoje, e é dessa forma, exatamente assim. As mulheres se dando em vários relacionamentos, os homens também, e por aí vai. Então você já começa a entender aqui o seguinte, a vida não vai ficar mais fácil quando você começar a seguir Jesus. E foi isso que frustrou muitas pessoas e levaram essas pessoas a saírem de igrejas e abandonarem a sua fé em Cristo, porque elas julgaram ser muito difícil seguir a Cristo. Porque, de fato, a vida não fica mais fácil, ao contrário, ela se torna, nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, ela se torna até mais difícil. Só que tem um grande porém. A vida não fica mais fácil, mas ela fica melhor. A vida fica muito melhor. Porque se você começa a seguir Jesus, você começa a ter paz. Você começa a viver muito melhor do que você vivia. Porque quando a Bíblia nos ensina essas coisas que o mundo, a galera aí fora julga normal, e a Bíblia nos ensina que está errado, nada mais é que Deus cuidando da nossa própria vida. Porque, vamos lá, que paz tem uma pessoa que vive ganhando dinheiro enganando as outras? Que paz essa pessoa tem? Ou seja, quando você começa a ganhar dinheiro de forma correta, você vai ter paz. Que paz tem a pessoa que vive em vários relacionamentos? Essa pessoa não tem paz. Já a pessoa que se preserva, ou se dá a um relacionamento e ali ela se mantém firme e fiel, essa pessoa tem tranquilidade e paz. Perceba que tudo que Deus quer para nós não é nos impedir, nos proibir. Não, Ele quer cuidar da nossa vida. Então a nossa vida ela fica mais difícil, porém muito, muito melhor. Melhor a um ponto que seria impossível eu explicar em palavras aqui nesse vídeo.
E por que é impossível explicar em palavras aqui nesse vídeo? É onde a gente entra no segundo motivo, e o principal deles, que faz as pessoas abandonarem a Jesus Cristo, mesmo tendo começado muito bem na sua caminhada da fé, que é o fato de não chegarem a conhecer intimamente a Deus, a Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Se eu não me engano, foi Moisés que certa vez falou para Deus o seguinte, que ele ouvia falar de Deus, que ele conhecia Deus de ouvir falar das histórias que o povo de Israel contava, um para os outros, passando ali a história da fé de geração em geração. Então Moisés ele falou que ele conhecia a Deus, mas de ouvir. Mas até o dia que ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. E ali ele falou, poxa, agora, se não me engano foi esse o episódio, posso estar errado, você me corrige aqui nos comentários, mas se não me engano foi nesse episódio que ele disse, poxa, agora eu conheço Deus face a face, agora eu verdadeiramente conheço a Deus. E é esse o segundo e mais forte motivo que faz as pessoas simplesmente abandonarem a fé em Jesus Cristo, deixarem de segui-lo, porque elas não chegaram a conhecê-lo face a face, intimamente. E isso acontece quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Consolador, o Espírito Santo, aquele que o próprio Jesus prometeu aos discípulos que enviaria à terra assim que ele fosse morto e ressuscitasse. Ele disse aos discípulos, ó, fica tranquilo, não vou deixar vocês órfãos não, eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador. E perceba que os discípulos, é muito bom lembrar disso agora, os discípulos conheciam Jesus até mesmo de face a face ali, de estar junto com ele, vendo os milagres acontecerem. Mas quando Jesus morreu, eles também ficaram perdidos, eles negaram a fé em Cristo, mas porque eles ainda também não tinham o Espírito de Cristo dentro deles. E perceba que quando fala lá em Pentecostes, de que a casa toda foi cheia pelo Espírito, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, depois dali, os discípulos se tornaram verdadeiros leões na fé, e não mais abandonaram a fé, e nem deixaram de seguir a Jesus Cristo. Primeiro motivo, achar que a vida vai ficar mais fácil. Ela não fica mais fácil, ela fica boa, ela fica melhor, extremamente melhor, mas não mais fácil. E o segundo, coloque como prioridade em conhecer intimamente quem é Jesus Cristo. Porque aquele que conhece, tem ali uma intimidade com Cristo, recebe do dom celestial, recebe do dom celestial, recebe do Espírito Santo, é muito, muito mais difícil essa pessoa deixar de seguir a Jesus por qualquer que seja a situação. Pode acontecer? Infelizmente pode e tem acontecido. Mas é muito mais difícil uma pessoa que conheceu Jesus Cristo de fato de verdade, teve uma intimidade com ele, recebeu o Espírito Santo, é muito mais difícil essa pessoa se perder. Porque quando a pessoa conhece a Deus intimamente, ela sabe que nada, absolutamente nada que nos possa ser oferecido nesse mundo, nessa vida, se compara a ter a presença dele. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, manda para um amigo. E eu te vejo no próximo. Fique com Deus. Beijo.